Existe uma ideia perturbadora escondida na obra de H.P. Lovecraft. E se a humanidade não fosse o centro da criação? E se existissem entidades antigas, tão antigas que nossa civilização inteira não passa de um instante para elas? Seres que não são deuses, não são demônios e não se importam conosco. Eles são conhecidos como os Grandes Antigos. E segundo o mito criado por Lovecraft, alguns deles ainda estão dormindo, esperando. Antes de continuarmos, se você gosta de horror cósmico, mitologia Lovecraftiana e histórias que fazem você questionar a realidade, já se inscreva no canal. Aqui exploramos os mistérios mais sombrios da ficção, filosofia e terror cósmico. Agora, apague as luzes. Porque para entender os Grandes Antigos, precisamos entender primeiro o tipo de universo em que eles existem. O horror cósmico criado por Lovecraft parte de uma ideia simples, mas devastadora. O universo não foi feito para os humanos. Durante séculos, religiões e mitologias colocaram a humanidade no centro da criação. Mas nas histórias de Lovecraft, somos apenas uma espécie pequena em um cosmos antigo, vasto e indiferente. E nesse cosmos existem seres que vieram muito antes de nós. Seres que governaram mundos inteiros. Seres que a mente humana mal consegue compreender. Os Grandes Antigos são entidades extremamente antigas que habitaram a Terra ou outros planetas muito antes da humanidade existir. Eles não são necessariamente deuses no sentido tradicional, mas para civilizações primitivas, eles pareciam exatamente isso. Seres imensos, alienígenas, com poderes que desafiam as leis da física. Por causa disso, muitas culturas humanas passaram a adorá-los como divindades, sem entender o que realmente estavam venerando. O que torna essas entidades assustadoras não é apenas o poder delas, é a completa indiferença. Os Grandes Antigos não odeiam a humanidade, eles não querem destruir o mundo. Na verdade, eles quase não pensam em nós. Somos tão insignificantes para eles quanto insetos são para nós. E essa é a essência do horror cósmico. Não somos importantes, nunca fomos. Entre todos os Grandes Antigos, um nome se tornou o mais conhecido: Cthulhu. Cthulhu apareceu pela primeira vez no conto O Chamado de Cthulhu. Na história, ele é descrito como uma criatura gigantesca, com cabeça semelhante a um polvo, asas gigantes e um corpo colossal. Mas o mais assustador não é sua aparência. É o fato de que ele ainda existe dormindo nas profundezas do oceano. Segundo o mito, Cthulhu está adormecido na cidade submersa de R'lyeh, uma cidade alienígena construída com uma geometria impossível, ângulos que não deveriam existir, estruturas que parecem violar as leis da realidade. R'lyeh não é apenas uma cidade, é quase como uma ferida aberta no espaço-tempo. E quando as estrelas se alinharem novamente, Cthulhu poderá despertar. Mesmo adormecido, Cthulhu ainda influencia a mente humana. Em diferentes partes do mundo, pessoas sensíveis começam a ter sonhos estranhos. Sonhos com cidades ciclópicas, com oceanos negros, com uma presença colossal esperando para acordar. Esses sonhos formam cultos, religiões secretas, sociedades que acreditam que o despertar de Cthulhu será o início de uma nova era. Uma era onde os humanos não estarão mais no topo da cadeia. Mas Cthulhu não está sozinho. O universo Lovecraftiano está cheio de outras entidades antigas. Uma delas é Dagon, associado a criaturas marinhas e cultos antigos. Outra
é Hastur, ligado à loucura e ao misterioso símbolo do rei amarelo. E existe também Shub-Niggurath, uma entidade caótica associada à fertilidade grotesca e rituais antigos. Cada um desses seres representa um aspecto diferente do terror cósmico. Algo importante sobre os grandes antigos é que os humanos não conseguem compreendê-los completamente. A linguagem humana não foi feita para descrever seres assim. Por isso, Lovecraft frequentemente descrevia essas criaturas de forma incompleta, com palavras como indescritível, impossível, além da compreensão. O verdadeiro horror está justamente nessa incapacidade de entender. Nas histórias Lovecraftianas, descobrir demais pode ser fatal. Personagens que estudam textos proibidos ou investigam os cultos dos grandes antigos acabam enlouquecendo. Porque perceber a verdadeira escala do universo destrói nossa sensação de importância. Se esses seres existem, então nossa civilização é apenas um detalhe, um acidente, um momento passageiro na história do cosmos. Talvez a ideia mais assustadora de todas seja esta: os grandes antigos não desapareceram. Eles estão apenas dormindo, esperando ciclos cósmicos, esperando alinhamentos de estrelas, esperando o momento em que as barreiras entre os mundos se tornem mais fracas. E quando esse momento chegar, a humanidade pode descobrir que nunca esteve realmente sozinha. O verdadeiro terror dos grandes antigos não está em monstros gigantes, está na filosofia por trás deles. Um universo antigo, indiferente, cheio de forças que não entendemos. Lovecraft não criou apenas criaturas, ele criou uma nova forma de enxergar o horror. Um horror onde o maior medo não é morrer, mas descobrir que nossa existência nunca foi importante. Se você gosta de explorar mitologias sombrias, horror cósmico e os mistérios do universo Lovecraftiano, inscreva-se no canal. Porque existem entidades ainda mais perturbadoras que os grandes antigos, seres conhecidos como os deuses exteriores, e alguns deles podem ser muito mais antigos que o próprio universo.